Isabela vai ler o texto. Lê o texto. E se precisar, eu ajudo vocês aqui, tá bom, meninas? Tá. A Isabela dá uma comentada, a Luana comenta também, a gente vê quem tá aqui no Zoom. Luísa, você melhorou, amiga? Bom dia, Depois você fala pessoal. aí. Bom dia a todos. Estamos começando aqui nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos ler a carta de 1 Coríntios 6. A Isabela vai ler para nós aqui. Vamos fazer uma oração antes, né? Deixa eu orar aqui antes, para Deus conduzir da melhor forma possível. Ó Pai amado, obrigada, Senhor, por estarmos aqui na sua presença, para conhecer mais de Ti, Senhor, através da palavra de Deus. Que todos esses ensinamentos possam cair no nosso coração e a gente possa realmente transformar o nosso entendimento, o nosso conhecimento. A gente quer Te conhecer, Pai, conhecer o que o Senhor tem para nós. Então, ilumina cada um aqui hoje, as nossas famílias, abra os nossos corações para que seja realmente transformado mediante o propósito que o Senhor tem para cada uma de nós. Em nome de Cristo Jesus, abençoe a Lala e a Alessandra lá no encontro de casais, que o Senhor possa conduzir e usar essas mulheres de Deus para edificar a vida de outras pessoas, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Bom dia, vou fazer a leitura de Coríntios 6. Fala um pouquinho mais alto. Vou fazer a leitura de Coríntios 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencestes a essa vida, ondes para julgá-los os que são de menos estima da igreja. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tendes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido levados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois em uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito que pertencem a Deus. Amém. Amém.
que eu tenho para falar aqui é que nem os santos estão aptos a julgar ninguém. Então, o julgamento ele vem de Deus, né? Nem os santos, nem os sábios estão aptos a julgar seus irmãos. É o que eu entendi daqui. Além do zelo e do reinado que existe no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Eu estava ouvindo a Isabela ler, eu estava refletindo, né? Tanto que nós precisamos melhorar e crescer na fé, né? Porque se nós somos irmãos pertencentes a uma única família, e se os princípios que nos são ensinados é a obediência, a submissão, né? É o perdão. Quando a gente tem um conflito com o irmão, nós deveríamos ter a maturidade de resolver entre nós. Nós deveríamos ter a maturidade de chamar um irmão na fé para fazer a mediação daquele conflito e submeter a decisão. Mesmo que às vezes para nós aquilo não fosse justo, né? Nós preferimos, olha o tanto que às vezes nós estamos contaminados, e até eu falo assim, pela cultura do mundo, né? Porque na cultura do mundo hoje quem julga é um juiz. Você está com problema, você leva na justiça. E você vai ficar lá 10, 20 anos esperando o resultado de um processo, enquanto se a gente tivesse uma maturidade para pedir um conselho aos sábios e você se submeter àquela decisão, às vezes para nós não vai ser, não seria o correto, né? E aí vem o princípio primeiro da gente submeter a palavra que é justo, ou então a gente exercer a questão do perdão. Por que eu não aguento a injustiça? Por que não aguentar a injustiça? Então, assim, a palavra, ele nos ensina muitos caminhos e nós ainda estamos presos aos caminhos naturais e não aos princípios de Deus. Aos nossos direitos, né? Aos nossos direitos, aos nossos deveres, ao que é estabelecido pelo mundo natural. E para mim é um exercício que eu tenho feito de quando a gente trabalha para esvaziar o natural, para a gente se encher do espiritual, menos da gente, menos do mundo daqui, para a gente começar a se encher mais dele. Porque esse é o caminho para a gente exercer, por exemplo, essa palavra, a santificação. De falar assim, olha, eu não preciso de um juiz para determinar se eu estou certo ou errado. E aqui a gente tem que ver o seguinte, que às vezes existe muito esse erro no nosso meio. A palavra, ele fala a respeito do irmão na fé. Assim como o estudo de quinta-feira, quando falava da imoralidade sexual, nós estamos falando do irmão na fé. Porque o irmão na fé, em teoria, ele vai ter a mesma postura. Ele vai estar submisso, ele vai querer a justiça e ele também aguentaria uma injustiça, né? Então, assim, não é um posicionamento, porque quando nós estamos falando de irmãos na fé, nós estamos dispostos a submeter. Mas às vezes nós vamos ter uma contenda com um ímpio. E aí a gente não vai conseguir um meio termo. E aí a gente não vai conseguir uma solução. Mas existe um posicionamento diferenciado na Bíblia, que é destinado à nossa família em Cristo. Uma das grandes marcas que eu recebi quando eu li aquele livro, Uma Vida com Propósito, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas um dos capítulos, um dos propósitos, ele fala assim, olha, nós fomos criados com o propósito de fazer parte da família de Deus. Da família de Deus.
E quando nós estamos curados neste lugar, que nós realmente nos reconhecemos enquanto família, enquanto irmão, não é uma pessoa estranha, não é só uma amiga, não é só uma colega que eu venho e conheço no café, faz parte da minha família. Nós temos coragem, é fácil, existem casos, mas são muito raros. Se um irmão de sangue seu você tiver uma contenda, muitas das vezes, na maioria dos casos, abre-se mão para não gerar um desconforto na família. Quantos casos em família a gente tem isso? Entende? Por que às vezes a gente não tem feito isso com os irmãos da fé? Esse que é o ponto que a gente precisa crescer e amadurecer do que é viver em família. De verdade, em Cristo. Porque às vezes nós estamos falando assim, minha irmã, mas nós ainda estamos mais cheios do mundo, nós consideramos às vezes, e isso é um exercício, né? Às vezes nossa família de sangue, que às vezes não vivem a fé, não compartilham da mesma fé, às vezes, e a gente sabe disso, porque nós vivemos num mundo onde eu diria que 99% das famílias são disfuncionais, né? Porque se nós vivemos num mundo caído e o mundo vem moldando a gente, com as nossas heranças sociais, com as nossas heranças familiares, nós vivemos em famílias disfuncionais. E muitas das vezes nós nos apegamos aos vínculos sanguíneos e vivemos coisas que não são do reino, e muitas das vezes nós entramos em conflitos com nossos irmãos da fé e não temos a mesma consideração que nós temos em nossa família. Então é uma reflexão que eu queria trazer hoje, o tanto que nós precisamos crescer e aprofundar nessa definição de família em Cristo, os nossos irmãos. Como é que nós devemos começar a enxergar e passar, para a gente entender a plenitude desse estudo aqui. Porque se eu tenho dificuldade em processar meu irmão de sangue, por que eu não teria? Por que essa dificuldade não existe em ter uma contenda com o irmão na fé? Você entende? Tanto que a gente precisa realmente se esvaziar e entender, falar assim, não é qualquer pessoa. É Cristo, é um irmão em Cristo que foi enviado para a gente ajudar a cuidar, para a gente, mesmo ele não sabendo, às vezes despertar do engano, e às vezes exercer o perdão, ficar com prejuízo. Tem um vídeo muito famoso que passa na internet a respeito de um serial killer americano que matou várias mulheres, e que no julgamento dele, quando eles iam ouvir nos pais da vítima, né, que os pais iam lá, depõem chorando, que todas as vezes que eles reclamavam do que tinha feito, ele se ensoberbecia, mas quando um pai chegou e falou assim, olha, eu ainda não sei como é que eu vou viver sem minha filha, mas eu te perdoo, aí esse serial killer foi desbancado. Talvez foi a única vez que ele recebeu amor, né? Talvez foi a única vez que ele tenha recebido amor, compaixão. Amor e compaixão. E às vezes a gente, no exercício dessa família em Cristo, quando a gente vai assumir o prejuízo e receber o irmão como irmão mesmo. Eu sou certa, mas eu vou aceitar a injustiça e eu vou exercer o perdão. É onde o irmão vai ser retirado do engano. E como esse exemplo afeta quem está ao redor, né? Exatamente. As outras famílias dessas mulheres. Peraí, senta aqui, cara. É por causa da luz. Karine vai falar. O que a Luana falou, com esse exemplo do serial killer, o que o pai deu como exemplo de perdão,
postergou, repassou para várias pessoas, para várias famílias que estavam na mesma situação que a dele. E mesmo que não querendo isso, plantou uma sementinha lá dentro de perdão, De arrependimento. de arrependimento. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande de entender a injustiça. Isso para mim é um grande desafio. Eu ainda me apego muito não só às leis mundanas, mas à minha própria lei, de achar que o que eu conquistei, o que eu busquei, a meritocracia. E hoje eu tento entender, principalmente no silêncio. Eu estou buscando muito silêncio com Deus, a intimidade, sabe? Porque eu sinto que é a hora que eu mais ouço Jesus. E aí eu peço muito para Ele me mostrar a justiça dele, para acalmar meu coração, para eu ficar em paz, porque toda vez que eu busco a minha justiça ou a justiça do mundo, me tira a paz. Olha que interessante, né? O Deixa eu olho. parar pra pensar nisso. E aí, o que é entrar em comunhão? Isso é ter paz, né? Com certeza. Então hoje, tudo que me tira a paz, eu olho e falo, isso não é de Deus. Isso não faz parte da palavra, do caminho, do andar junto com Deus. Isso tem me trazido muito conforto. E tem me deixado muito mais nesse caminho, sabe? Esse é um testemunho que eu queria dar. Amém. Eu queria falar um pouquinho, meninas. Queria falar sobre esse texto. Tá ouvindo aí, Paulinha? Sim, tá ótimo. O que eu queria falar para vocês sobre esse texto? Esse texto, ele nos dá um código de conduta para lidar com contendas. Quando a gente vai lidar com contenda com alguém, seja dentro ou fora da família, porque esse aí tá falando dentro da família de Deus. A Bíblia diz que nós somos pacificadores. Felizes são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Então, amadas, nós somos as mulheres que pacificamos conflitos. Deus nos chamou para essa pacificação. E nós não ateamos fogo, nós apagamos o fogo. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para isso não só dentro do nosso universo cristão, mas fora também. E para isso, ele dá uma direção lá em Filipenses. Ele fala o seguinte: se você tiver algo contra o seu irmão, você chega no seu irmão e o adverte. Essa é a primeira recomendação. Se o seu irmão não entender, você chama um outro irmão e vai junto com esse irmão e o adverte junto com uma outra testemunha. E dá uma terceira alternativa. Quando você tiver alguma questão com alguém. Por quê? Porque a terceira alternativa é para você repreender mesmo e chamar para se retirar da comunhão. O que é se retirar da comunhão? É a pessoa assumir o seu posicionamento de querer permanecer no erro. Agora, quando a Karine fala assim, desse direito próprio, nós estamos num tempo muito propício a gente querer fazer justiça e querer fazer juízo. Nós não fomos chamadas nem para fazer juízo e nem para fazer justiça contra ninguém. Quem faz juízo é Deus. E a justiça de Deus já está estabelecida. O nosso papel é crer e nos comportar como essas mulheres que pacificam conflitos. Então, quando você estiver vivendo um conflito, chama uma irmã, compartilha, chama a pessoa envolvida no conflito, ouve os dois lados. É muito importante a gente ouvir o que a pessoa sente e o que o outro sente. Por que é muito importante? Porque todos nós somos parciais. Nós somos cheios
de direito próprio. Nós temos uma visão limitada dos fatos, totalmente influenciada pela nossa realidade de vida, pelo meio social e até pelas questões familiares, pelas crenças familiares que todos nós temos. Então, como nós temos várias questões, inclusive as familiares, nós precisamos entender que a nossa visão sempre será limitada. Nós precisamos ter uma visão e buscar uma outra pessoa para nos ajudar a discernir a nossa visão. Por isso que a Bíblia diz que são de 2 em 2. O Espírito Santo se faz presente, Deus se faz presente com 2 ou mais. Deus estabelece uma verdade com 2 ou mais. Deus manda os apóstolos irem pregar de 2 em 2. Então nós precisamos de alguém da comunhão para nos ajudar a discernir os fatos e entender que o outro lado da contenda também está cheio de sincera verdade, irmãs. Porque ninguém erra sabendo que está errado. Deixa Deus falar com vocês. Ninguém comete um erro consciente do erro. A pessoa comete o erro sinceramente enganada, achando que aquilo que ela está fazendo não vai ter uma consequência ou não está magoando alguém. E eu estou falando aqui dos pecados involuntários. Porque muitas vezes a gente faz e age por impulso, involuntariamente. A gente fala coisas e faz coisas na ansiedade, no afã, sem orar, sem perguntar para Deus se era para fazer aquilo. E depois a gente tem que corrigir. Mas nós não podemos nos furtar a corrigir a nossa caminhada. Esse texto está dizendo o seguinte: quem é você para julgar o outro? Você esqueceu que você estava na lama do pecado? Que você cometia pecado? Que você era sujo pelo pecado? E que os seus pecados não foram lavados por você mesmo? Foi pelo próprio Deus? Foi Ele que pagou o seu pecado? Ainda que um dia você teve um encontro com Ele e se arrependeu, você estava na lama do pecado. Quem é você para julgar o irmão? Então, o que eu queria contribuir é que existem formas de lidar com isso na Bíblia. Não existe, amadas, direito próprio. Existe justiça de Deus. O que é justo independente de mim ou não. Não depende de mim. Ser uma pessoa justa requer de você humildade, resiliência, abrir mão dos seus direitos, ser uma pessoa reflexiva a respeito de si mesma, amadurecer a ponto de olhar suas falhas e entender que você pode ser melhor hoje do que você foi ontem. Que toda bondade que tem em mim, você vem do próprio Deus. Então quem somos nós para julgar e para fazer juízo? A gente não pode excluir ninguém de grupo, tirar, nem sair, muito menos sair. Às vezes a gente está num grupo de WhatsApp e se acha no direito de falar assim: eu sou muito ocupado, eu vou sair desse grupo. Então quer dizer que todo mundo que ficou é desocupado. Eu não posso porque eu não tenho tempo. Então quer dizer que só você que não tem tempo, todo mundo tem tempo. Eu não tenho condição de fazer isso porque pra mim é difícil, então pra todo mundo é fácil. São sobre essas coisas que nós precisamos refletir diariamente. Quem te fez com dom e talento? Foi Deus. Deus colocou dom e talento na gente para edificação do reino, para as boas obras. Deus fez você e me fez para as boas obras, e não para a satisfação dos nossos desejos, da nossa vaidade, do nosso individualismo e de acharmos que nós estamos mais certas do que os outros e temos mais direito do que alguém. E é isso. Se a gente viver nessa perspectiva, amadas, ainda que a figueira não floresça, que não haja vide na videira, nós permaneceremos enxertadas em Cristo. E nada, nenhuma poda vai te fazer
desistir de frutificar. É isso, meninas, que eu queria falar desse texto. Bom dia. Tem alguém aí do online que quer falar alguma coisa? Tá no Zoom? Nós temos 4 pessoas aqui na live também. Se alguém quiser falar, pode manifestar aqui onde que olha, para ver se a pessoa assinou para falar. Enquanto isso, gente, deixa eu falar. Eu tenho visto muitas amigas minhas, em especial ontem uma me ligou para pedir oração para uma demanda judicial familiar. E esse texto hoje veio assim de encontro com o que ela está vivendo, né? E outras pessoas ao meu entorno também têm vivido esse desafio. Por conta de herança e enfim, dinheiro, né? Briga entre irmãos, pais, por conta de herança. E aí eu queria pedir oração hoje aqui no grupo, né? Para que essa palavra de hoje possa cair no coração das pessoas com relação a essa questão de não é só sobre os nossos direitos, né? A gente precisa pensar que nós somos um só. Quando a gente está lidando com irmãos de sangue e irmãos na fé, a gente tem que pensar que tudo que está em nós precisa ser transmitido ao outro, né? Então, nós que estamos aqui buscando, orando, pedindo a Deus transformação, a gente precisa começar a pensar nas atitudes. Porque essa minha amiga, ela mora fora do país, ela até pediu oração aqui no grupo, e ela está tendo esse problema com o irmão dela há muitos anos, já 10 anos que o pai não fala com o filho e colocou as filhas, né, ela e as irmãs contra o irmão. O próprio pai fez isso por conta de dinheiro. Depois que a mãe dela morreu, até hoje elas não tiveram acesso à herança da mãe. Enfim, ela mora fora do país e aí é uma briga de poder entre pai e filho, sabe? E aí é muito triste, porque ela e a irmã, elas são cristãs, elas têm orado por isso há muitos anos e elas não estão conseguindo fazer com que nem o pai nem o irmão cedam à pressão para poder resolver a situação da família toda e não ficar nessa contenda judicial e enfim. E dessa vez ela veio agora, ela chegou no Brasil domingo e aí nós conversamos muito. E ontem eu tive uma palavra com ela, ela falou: Paula, eu mudei o meu posicionamento com meu pai. Porque antes era muito de julgamento. O senhor não está certo, o senhor é muito orgulhoso, o senhor tem que ser mais humilde. E com o irmão, ela fazia a mesma coisa. Você tem que ceder, você está sendo orgulhoso, ele é seu pai, você tem que honrar. Ou seja, sempre apontando, sempre julgando, tentando uma conciliação, mas julgando o pai e julgando o irmão. Nunca tiveram resultado. Dessa vez, ela abraçou o pai, foi linda, ela me contou isso ontem. O dia que ela chegou no Brasil, na segunda-feira, ela teve a conversa com o pai dela, ela abraçou o pai e falou: papai, qual é a sua dor? Por que essa briga com ele, com o nosso irmão? O que está te fazendo sofrer? Qual é a sua dor? Eu estou aqui para te acolher. E o pai dela desmoronou. Colocou para filme, e é assim, um senhor de 80 anos. E aí ele falou tudo que ele esperava do filho, a expectativa que ele criou sobre o filho. E ela vai ter essa mesma conversa com o irmão, ou seja, ela mudou a forma de conduzir a situação, tentando o acolhimento. Vamos olhar para a dor desses dois, e ao invés de julgá-los. E eu tenho certeza, gente, eu não tenho dúvida, essa situação vai ser resolvida. Porque se as pessoas estão reagindo, brigando, lutando em prol dos seus próprios direitos, é porque essas pessoas estão sofrendo por algum motivo. E a forma delas demonstrarem o sofrimento é reagindo, indo contra, levantando a bandeira de eu tenho direito, eu posso, eu quero. Mas no fundo existe uma dor muito interna. E essas pessoas precisam, a história do serial killer, precisa de amor, precisa de um olhar, assim, tem algo aí dentro de você
que precisa ser olhado. Não é sobre o dinheiro. Não é sobre o direito, o dinheiro, o poder, né? E enfim, queria orar, pedir oração para essas demandas judiciais familiares, que a gente tem algumas aí, inclusive no nosso grupo, e a gente precisa olhar para a dor do outro, daquele que está reagindo, daquele que está resistente a ceder, e acolher, sabe? Acolher com amor, porque no final das contas nós somos um só mesmo. Deus manifesta em cada um de nós, e nós que estamos tendo essa consciência, que estamos buscando essa transformação, precisa começar da gente, né? Precisa começar da gente. Foi o que aconteceu com essa minha amiga. Ela começou a mudar a forma de encarar toda essa questão familiar dela, e eu tenho certeza que ela veio dessa vez para o Brasil para resolver, e vai ser resolvido, não só a questão financeira, porque muitos já abriram mão dos direitos e do dinheiro, mas principalmente das dores, sabe, dos traumas, que é isso que Deus quer da gente, né? Olhar para dentro e resolver isso dentro de nós. Então que a gente tenha essa maturidade de, quando estiver vivendo um problema desse, ou a gente ser luz, ou orientar, né, as pessoas com relação a esse olhar, né, com mais compaixão para a dor do outro. Amém? Alguém mais quer falar aqui? Oi, Paulo, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Porque eu tô com o telefone, não tô no computador. Essa sua palavra aí tocou muito meu coração, porque... Você consegue abrir a câmera, Silvinha? Hã? Consegue abrir a câmera, não? Deixa eu tentar aqui, espera um minutinho. É porque eu tava vindo chegando em casa e não abre. Deixa eu ver se eu abro aqui, porque já tá numa outra. Se não tiver como, não tem problema não. É só porque a câmera estava fechada. Eu não tô dando conta de abrir, não. Mas deixa eu continuar. Então, o que a Paula falou, da gente enxergar a dor do outro, né? Mesmo aqueles que estão demandando contra a gente e sendo, no nosso ponto de vista, injustos, né? E ela lá também falou isso. A gente não sabe as motivações daquele coração, se eles estão fazendo, às vezes achando que estão fazendo certo, né? Porque em tudo, para Deus agir nas nossas vidas, para Deus responder, né, às nossos clamores, às nossas demandas, a gente tem que estar com um canal espiritual assim limpo, né? Limpo de emoções negativas, de querer exercer, né, justiça, né, querer vingança muitas vezes, né? Quantas vezes eu me vejo pensando assim, nossa, tomara que aconteça isso com eles, né? Então essa fala da Paula tocou muito, viu, Paulinha? Que realmente a gente tem que limpar o nosso coração de toda desejo que não seja aquilo que Deus manda, né? Porque a gente às vezes tem dificuldade de falar assim, não, parece que Deus está sugerindo. Não, Deus está mandando. É um mandamento, né? Da palavra mandamento. Então a gente tem que cumprir isso para que haja mesmo o agir de Deus, a operação de Deus nas nossas vidas, né? E às vezes até um entendimento, né, disso faz com que o nosso coração seja curado e as coisas sejam resolvidas, às vezes de uma forma surpreendente, né? Além disso, eu acho que a gente está pensando em demanda judicial, porque é isso que Paulo fala, né? A gente não ter a sabedoria, já que nós somos os eleitos, nós temos o Espírito e podemos, né, julgar no sentido de trazer à luz todas as coisas. Então, às vezes, no nosso dia a dia, né, a gente assassina muitas pessoas com julgamentos. E é muito mais fácil a gente ver quando nós temos uma demanda judicial, que há um processo físico, né? Mas a gente tem que trazer isso para a análise dos nossos dias. Ontem eu conversava com uma pessoa, porque
eu nunca posso ouvir uma parte sem tentar entender a outra parte. Às vezes nós não podemos acessar essas pessoas, mas a gente, assim, é impressionante quando você faz como Deus quer que você faça. Você fala, nossa, eu queria entender o problema do relacionamento, não o problema da fulana ou do Beltrano. Aí Deus traz, sabe, luz sobre essa situação. E ontem eu falava com essa pessoa, eu falei, não julgue. Eu não usei a palavra julgue, né? Não entenda dessa forma, porque essa pessoa tem manipulado a verdade. Então a gente não sabe de que se trata. E muitas vezes eu lembro que às vezes eu tomava até assim, raiva de um marido, porque a mulher se fazia de vítima para mim, e na verdade não era bem assim, né? Não é que ela estava fazendo, quando eu falo fazia de vítima, porque ela se vitimizava, não é que ela fazia uma coisa, então ela se vitimizava e não se via na relação, só queria, né, um príncipe encantado que chegasse e resolvesse todos os problemas para ela. Então é muito importante que nós tenhamos em mente esta visão, Paulo trata, né? Porque nós somos o corpo, né? Nós somos o corpo. Então, se a gente age de uma forma tendenciosa, nós já julgamos. Então, o que eu peço é essa sabedoria, sabe? Assim como a Paula hoje, com uma palavrinha, ela me levou a refletir sobre algo que eu tenho vivido e que eu não tenho tido sentimentos. Não, assim, é lógico que o sentimento é real, eu percebo, mas aí eu faço, Senhor, este é o meu sentimento. Mas como é que o Senhor me mostra o sentimento dessas pessoas, né? Então, eu acho que a gente, quando tem esse texto, nós temos que trazer para as nossas vidas, para não ficar só na nossa cabeça, só no nosso intelecto, porque a gente vive fazendo o contrário do que Deus quer que a gente faça. Então, a nossa comunhão com Ele, a nossa comunhão entre os irmãos, né, traz essa sabedoria. É que ela falou muito bem, ela descreveu como se deve se dar, né? Então, primeiro você exorta o irmão, depois você chama mais uma para estar junto de você, para falar com o irmão, que como Jesus falava, mandava sempre 2 a 2, né? E é tão importante isso, porque o seu irmão vai ser o seu testemunho. Muitas vezes a gente fala alguma coisa de forma bem intencionada e é traduzido de forma mal intencionada. Então, o fato de sempre caminhar de duas em duas, o que acontece? As coisas estão traduzidas da forma que elas realmente são. Então, essa palavra, assim, parece uma palavra dura. Eu estava dando uma volta com a Filó e ouvindo essa palavra, né, e falava, porque há 2000 anos atrás é tal qual é agora, né? E a gente tem que trazer essa palavra para o nosso dia a dia. Eu sempre falo isso, vocês vão me falando muito, porque eu vejo essas pessoas brincando, eu vou ter com a Eva e com a Adão e vou brigar com eles. Se você estivesse lá em Adão e Eva, você faria a mesma coisa, né? Então a gente tem que trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para os nossos relacionamentos, todos os relacionamentos, né? Na igreja, no corpo, na família, no mundo. Porque Jesus falou, não quero que você... Senhor, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. E às vezes o mal está no nosso mau entendimento de todas as coisas. Então era isso que eu queria falar. Amém. Amém. Deixa eu ver se mais alguém quer falar. Mais alguém do online quer falar? A gente pode orar, então. Eu acho que a gente pode orar. Eu queria só falar uma coisa. Enquanto a Silvinha finalizava, me veio aquele versículo que fala assim, é tudo sobre o amor, né? Por mais que a gente tenha conhecimento, a sabedoria e
tudo que a gente receber de Deus, os frutos de Deus, se a gente não exercer com amor, é em vão. Então, essa finalização que a Paulinha deu, ela traz essa lembrança pra gente, né? Que a gente sempre tem que voltar para esse lugar, porque essa é a essência dele com nós, né? É o amor. Por mais que nós permanecemos errando, permanecemos pecadores, todos os dias nós estamos andando, tentando crescer, tentando melhorar, mas nós permanecemos caindo. E ele continuar sendo fiel em suas promessas e nos amando, é isso que faz a diferença em a gente se sentir filho. E a gente se sentir acolhido. E a gente tem que começar a exercitar isso nas nossas vidas. Amém. Nós somos semelhança, né? Nós somos semelhança. Eu acho que a gente pode orar. Vocês querem orar, Bruna? Eu vou orar então. Pai amado, Pai querido, Pai de imensa misericórdia e bondade, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por seu amor, por sua fidelidade conosco, de mesmo permanecendo como pecadoras, meu Pai, e com tanto para aprender, o Senhor continua nos amando, Senhor. Que seu amor hoje venha incendiar nossos corações, que o Senhor possa trazer à memória a cada um daquelas que estão aqui ouvindo a sua palavra, daquelas que ainda vão ouvir, meu Pai, laços que precisam ser restaurados, dores que precisam ser acolhidas, que nós possamos testemunhar essa semana, Senhor, cura de relacionamento, Senhor, que você possa trazer o amor, assim, na intensidade que o Senhor tem por nós, Pai. É isso que nós te pedimos hoje, quebrando o nosso coração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como é que eu vou encerrar lá, então? Pessoal, fique em paz, então. Obrigada por estar aqui conosco. Graças a Deus. Até a semana que vem.